Queridos e amados irmãos e irmãs, onde estiverem, professores, alunos, sejam bem-vindos a mais um Betel Dominical. Nós estamos estudando a revista Betel Dominical do terceiro trimestre, cujo tema é a relevância da Igreja, sua essência e missão, reafirmando fundamentos, importância do compromisso com a palavra de Deus, adoração sincera e o serviço autêntico segundo os preceitos de Jesus Cristo. Nosso querido comentarista deste trimestre é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, para quem vai o nosso fraterno abraço. Ele é pastor presidente ali das Assembleias de Deus do Ministério de Vila Nova, Ministério de Madureira, em Goiânia, também segundo vice-presidente da Conemar de Goiânia, lá do Goiás, do estado de Goiás, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do estado de Goiás, quinto secretário da Convenção Nacional, que é a Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente do CEPEGO, que é Seminário Pentecostal de Goiás. Nosso querido comentarista é renomado, tem outras obras também, para quem vai o nosso abraço. Deus te abençoe, Deus abençoe a Igreja de Vila Nova, Deus abençoe todos do estado de Goiás. Hoje vamos abordar, como início de um novo trimestre, a primeira lição que nós faremos uso no dia 7 de julho de 2024, através da primeira lição que nos revela a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. Vamos então ao texto áureo desta lição e nos diz assim: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 8. Na verdade aplicada, leremos que a palavra de Deus é o alicerce da igreja. Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Vamos basear os três objetivos desta lição em primeiro, evidenciar a relevância da palavra de Deus, enfatizar a importância de priorizar a palavra de Deus e mostrar o resultado da aplicação da palavra de Deus. Usaremos como texto base e texto referência Salmos de número 119, dos versos 97 até o 103, onde em casa você pode fazer uma leitura muito bem aplicada e calmamente para absorver o máximo daquilo que a palavra de Deus nos traz. Vamos então orar, e o motivo da oração desta lição é orar para que a palavra de Deus seja cada vez mais valorizada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos agora em nome de Jesus, onde estiver, Pai querido, este homem, esta mulher, sedento e necessitado de ouvir a Tua voz. Tu és o Deus que fala por meio da palavra, e quem tem ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito diz por Sua palavra, que seja neste momento, Senhor, desvendados mistérios, segredos, que só mesmo, Senhor, a Tua santa e preciosa palavra nos traz. Nós amamos, queremos e valorizamos, Senhor. Portanto, pedimos que cada um de nós possamos amar cada vez mais, termos ela como nosso norte, nosso farol, a luz que ilumina a nossa caminhada. Em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, e aproveitando que estamos falando sobre a palavra, nas minhas mãos está a nossa Bíblia do culto e nesta feita também a do ministro. Possui notas tamanhamente relevantes para tanto você, ministro,
nas cerimônias que você for dirigir ou ministrar, quanto você também que ama conhecer a palavra de Deus por conta das concordâncias bíblicas que tem aqui, uma rápida concordância, dicionário, além disso, Corim dos Primórdios, nós temos o inário da Assembleia de Deus, que é a harpa cristã, e a letra extra gigante. Você pode adquirir nos nossos canais de vendas, que constam aqui abaixo nessa descrição. Queridos irmãos, nesta lição refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, é necessário apresentarmos aqui alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Para tratarmos este assunto e tema, vamos ao tópico de número 1, onde nos revela a relevância do aprendizado da palavra de Deus. Eu quero aqui convidar o pastor Marcos Santana, nosso querido companheiro, para que possa nos trazer aquilo que este precioso conteúdo que o senhor já estudou e tem maestria em conduzir, nos diz. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Por ser a primeira lição do trimestre, eu sugiro nós estarmos enfatizando na introdução o tema do trimestre: a relevância da igreja, sua essência e missão. E aí estarmos fazendo um link de cada lição com o tema do trimestre. Eu proponho a seguinte reflexão: a história da igreja e a nossa experiência em uma igreja local não são suficientes para atestarmos a relevância da igreja. É crucial que nós iniciemos o estudo deste tema, a relevância da igreja, pela palavra de Deus, considerando que igreja é plano de Deus, é resultado da ação de Deus. Deus revelou a missão da igreja, Deus revelou os princípios que devem nortear a jornada da igreja aqui na terra e Deus revelou o seu destino. Então, nós veremos no tópico 1 a relevância da palavra de Deus para tornar-nos sábios para a salvação, tornar-nos sábios para um viver digno e também para não sermos enganados. Tópico 1, a relevância do aprendizado da palavra. A ação de Deus, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 14 a 17, a reflexão sobre a ação de Deus revelada neste texto vai ser muito proveitoso para introduzir esse tópico. Lá nós vamos encontrar que Deus visita os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Os profetas, antes de Cristo, já anunciavam isto, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o nome do Senhor é invocado. Irmãos, necessariamente, isto passa pelo anúncio da palavra de Deus. Porque se nós conectarmos, principalmente o versículo 17 de Atos dos Apóstolos, com Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14, nós encontramos essa sequência. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para invocar é preciso crer. Para crer é preciso ouvir sobre o Senhor. E para ouvir é necessário a pregação da palavra de Deus. Então, o subtópico 1.1, nós vamos iniciar sobre a relevância da palavra para tornar-nos sábios para a salvação. O texto da nossa lição diz:
O elemento essencial que nos conscientiza da salvação vem pelo aprendizado da palavra, porquanto a fé advém de ouvi-la. Agora notemos que o texto que nós encontramos em 2 a Timóteo, no capítulo 3, nós encontramos lá: podem fazer-te sábio. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo que as sagradas escrituras podem fazer-te sábio. Ou uma outra versão diz: podem dar a sabedoria que leva à salvação. Uma outra versão diz: são capazes de torná-lo sábio. E aí eu deixo para os irmãos esses destaques que nós podemos fazer a partir desse texto. A origem divina das Escrituras, porque o texto chama de sagradas letras. A capacidade das Escrituras, porque o texto menciona podem, são capazes. A chave para a Escritura é Cristo, porque o texto diz pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, a expressão podem ou são capazes é interessante porque nos remete a um aspecto importante. Não há automatismo nesse processo para a salvação. O efeito envolve a resposta humana. Essa expressão podem, são capazes de, aponta que o efeito envolve como estamos recebendo a palavra. A palavra é poderosa, a palavra é pura, a palavra é suficiente, mas é preciso uma resposta, uma reação daquele que ouve a palavra. Isso também é bem retratado na parábola do semeador. Vide o que diz aqui o subsídio da nossa lição. A evidência do aprendizado cristão não se encontra em nosso saber, mas no amor, na fé e na santidade de vida do crente. Subtópico 1.2. A relevância das Escrituras, da Palavra de Deus, para tornar-nos sábios para um viver digno. Não é comum, evidentemente, acontecer hoje com as pessoas que se convertem, como aconteceu com o ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Porque ao confessar a Jesus Cristo como Senhor, como Rei, na hora ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Ele se converteu e morreu, mas não é comum isso acontecer. Normalmente, as pessoas se convertem e continuam morando no mesmo endereço, trabalhando no mesmo emprego, frequentando os mesmos meios de transporte, a família, os parentes, os conhecidos, mas agora como nascido de novo. Então, Efésios, capítulo 4, versículo 1, na versão da linguagem de hoje, nós encontramos assim: vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. É preciso saber viver. Nós vamos encontrar na palavra de Deus princípios a serem aplicados em todas as áreas da nossa vida. Vide Provérbios. Provérbios é um verdadeiro manual para um viver sábio, porque lá tem instruções para amizades, comunicação, trabalho, finanças, família. Vide Efésios, capítulos 4, 5 e 6. Colossenses, capítulos 3 e 4. Hebreus, capítulo 13. Romanos, capítulo 12 a 16. São textos bíblicos
que enfatizam a ética, a conduta, o comportamento daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Um texto excelente para o estudo desse tema de um viver digno é Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Nós vamos encontrar nesse texto, primeiro, falando de salvação. Segundo, ensino. Terceiro, como devemos viver no presente século. Quarto, aguardando a bem-aventurada esperança. E quinto, serviço, atividade cristã, exercício do ministério cristão. 1.3, a relevância das Escrituras, a relevância da palavra para não sermos enganados. A palavra de Deus ela é relevante para não errarmos e para não sermos enganados. Além de Jesus declarar: errais não conhecendo as Escrituras, vide o que Jesus fala ao iniciar o seu sermão escatológico registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, capítulo 24, versículo 4, ele inicia dizendo: acautelai-vos, ou seja, preste atenção, tome cuidado, que ninguém vos engane. Marcos, capítulo 13, versículo 5, Lucas, capítulo 21, versículo 8. E é interessante porque depois Jesus disse: e enganarão a muitos. Por isso essa advertência, por isso esse aviso, esse alerta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que os últimos dias aparecerão espíritos enganadores. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, enganando e sendo enganados. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 4, Paulo, ele diz que se esforça. Paulo diz que ele é diligente, procurando evitar que a mesma serpente que enganou Eva engane a igreja, porque ele está preparando a igreja como a noiva para o seu noivo, que é Cristo. E aí Paulo menciona a mente nessa questão da necessidade de estarmos atentos quanto à possibilidade do engano. A necessidade mais urgente pelo sermão escatológico de Jesus é estarmos alertas. A necessidade mais urgente é enfrentarmos com precaução, com cautela, com prudência e sabedoria os muitos desafios que estarão surgindo à medida que o tempo se aproxima do fim. A nossa vida e a nossa expectativa devem se nortear pela palavra de Deus e não pelas circunstâncias ou pelo medo. Que o Espírito Santo continue nos ensinando, nos guiando e nos esclarecendo. Que a igreja continue crescendo na graça e conhecimento de Jesus Cristo, até que Ele venha, para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E o Senhor nos ensinou o quê? O ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar o que está sendo ministrado. Neste momento, vamos então ao tópico de número 2, onde abordaremos a importância de priorizar a palavra. Querido pastor William Barros, nobre companheiro, vamos agora à vossa participação. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É um prazer estar com vocês aqui nesse início do novo trimestre. Eu cumprimento também aqui o pastor Marcos Santana, o pastor Paulo Ricardo, e a alegria de podermos estar nesse novo ciclo de estudos aqui nesse trimestre que inicia agora. E para falar de uma lição tão especial sobre o valor, sobre a importância da palavra de Deus. Antes de iniciar aqui, segue a gente lá no Instagram. Fique por dentro das novidades, tudo que a gente está fazendo. É só você seguir no endereço aqui embaixo. Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós o pastor Marcos Santana, o nosso tópico 2 vai ser introduzido dizendo uma coisa muito importante. Nosso autor vai dizer:
na parte final da introdução. Lideranças entendem que o estudo sistemático da palavra é fundamental em todas as funções eclesiásticas. Meus irmãos, a palavra de Deus é sumamente importante e não deve jamais ser substituída por nada no culto, nem na experiência cristã. Nada deve substituir, porque não há nada que possa substituir a palavra de Deus. Eu, eventualmente, como psicólogo clínico, sou convidado também para ministrar palestras em igrejas. E vou lhes dizer uma coisa, eu tenho ministrado pelo Brasil, e vou dizer uma coisa a cada pessoa que assiste essa aula. É muito importante tratarmos de assuntos do dia a dia e com enfoque bíblico e ministrar aos irmãos, trazendo elucidação de questões, explicando temas difíceis e coisas que fazem parte da vida e da rotina das pessoas. Porém, um cuidado a gente tem que ter. Irmãos, nada deve substituir a palavra de Deus no culto. Existem igrejas que domingo à noite não vamos ter uma palestra sobre suicídio e depressão. Não, nesse culto agora, em vez de ministração bíblica, vamos falar sobre o problema de Alzheimer ou falar sobre Parkinson. Vamos falar sobre o problema de autismo. Meus irmãos, a minha igreja tem uma sala onde o meu pastor permitiu que houvesse atendimento clínico. Tem um médico que atende lá, eventualmente. Tem uma outra sala onde eu e outro psicólogo se revezam, nos revezamos, atendendo pessoas. Há um atendimento aberto à comunidade. Outras igrejas fazem isso. Se uma pessoa está com problema de coração, a igreja não pode pegar o culto de domingo à noite para falar sobre problema cardíaco. Imagina o culto de Santa Ceia, em vez de ministrar a palavra de Deus, não, vamos falar sobre o mal do autismo. Irmãos, ainda que eventualmente em outro momento deva haver espaços para falar sobre essas questões, que eu ventilei aqui e outras, nada deve substituir a palavra de Deus no culto. Substituir a palavra de Deus no culto para falar desses assuntos é um desvio de função da razão de existir da igreja. A função da igreja é pregar o evangelho. A função da igreja é pregar o Cristo morto e ressurreto. Repito, que haja salas, que haja atendimentos comunitários, que haja eventualmente um momento fora do culto tradicional para se falar sobre isso, mas nada deve substituir a pregação do evangelho. Nada deve substituir a palavra de Deus no culto. Tendo isso como premissa, o tópico 2.1 vai nos falar sobre a importância da palavra no Antigo Testamento. E eu mostro para os irmãos alguns exemplos. Na nossa própria lição, vai abordar Esdras, capítulo 7, verso 10, quando há um culto, quando há celebração da Páscoa, quando a palavra de Deus é lida. Nós temos também o mesmo acontecendo com Israel em Êxodo 15, versículos 22 ao 27, quando Israel, depois de 3 dias sem água, se encontra em frente às águas de Mara, impróprias para beber. E nesse momento, em vez de orar, em vez de buscar a Deus, eles murmuram. Porém, Deus, em vez de puni-los, no verso 26, Deus vai dar a eles mandamentos, estatutos, ordenanças. E mais ainda, é lindo, a Bíblia mostra Deus se revelando com um novo nome para eles. Deus diz, se vocês obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, no final ele diz, nenhuma das doenças, as pragas que pus no Egito haverá sobre vocês. Ele se revela dizendo, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Olha que lindo. Nós vemos também isso em Josué, capítulo 8, versículos 32 ao 35, quando no tempo de Josué é feita uma cópia da lei e todo o povo, até mesmo os estrangeiros, param para ouvir a palavra de Deus. Crianças, estrangeiros, todas as famílias param ali para ouvir a palavra do Senhor e ser admoestados, ensinados na palavra do Senhor. Irmãos, qual a grande lição que nós podemos tirar disso? Nós temos parado para ouvir a palavra de Deus? Irmãos, eu tenho ido a cultos que eu vejo pessoas na hora da leitura da Bíblia
mexendo no celular, em redes sociais, conversando com pessoas, simplesmente fazendo selfies, fotos, outros simplesmente conversando com alguém do lado. Irmão, isso é inconcebível. É quase inimaginável pensar que alguém faz isso enquanto a palavra de Deus está sendo lida, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada. O saudoso pastor Morris Cerulo, em um evento em São Paulo, há muitos anos atrás, ele estava falando a palavra, alguém começou a andar. Ele parou e disse, olha, os milagres que aconteceriam estão comprometidos, não haverá mais, porque alguém está desrespeitando a palavra de Deus. Ele orou e pediu perdão ao Espírito Santo pelaquela atitude. E naquela noite, pessoas vomitaram câncer, paralíticos andaram, pessoas largaram muletas. Você imagina o comprometimento que temos no dia a dia, na nossa igreja, no nosso culto, porque pessoas desrespeitam Deus, desrespeitam a palavra do Senhor. O nosso tópico 2.2, depois de falar sobre o Antigo Testamento, vai nos mostrar sobre a importância da palavra do Novo Testamento. Vejam que foi uma decisão unânime dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, que eles não se dedicariam ao trabalho de serviço às mesas, atender os órfãos e viúvas, etc. Eles deixariam isso a cargo dos diáconos, porque eles entendiam que a prioridade do exercício ministerial deles era a oração e a palavra. Irmãos, dentro disso, quais são as lições que nós podemos tirar, que o nosso autor nos oferece aqui? São lições muito práticas e objetivas. A primeira lição que nós vamos tirar isso aqui: todo culto tem que ter palavra. Não pode haver no nosso meio culto sem palavra. Nós não podemos ficar satisfeitos que um culto tenha tido louvor e não tenha tido palavra. Nós não podemos ficar satisfeitos aonde a palavra deixou de ser prato principal e virou sobremesa. Nós não podemos nos conformar com cultos aonde simplesmente terminou o culto, mesmo mais cedo. Mas Deus não foi ensinado ao povo pela palavra. A palavra não pode simplesmente ser abandonada. Se não é para ministrar a palavra de Deus, se a palavra não é importante, não suba no púlpito então. Nós estamos na igreja, a igreja é a igreja de Jesus, e a norma, conduta de regra e fé é a palavra. A palavra não pode ser tolhida. Deve haver regra, deve haver tempo, deve haver disciplina, deve haver ordem. Mas a palavra nunca pode ser substituída por nada no culto. Nós vamos aprender ainda em cima disso que, embora muitos obreiros sejam lutadores, construindo, fazendo grandes obras, construções, muitos desbravando, irmãos, a nossa função primeira, primordial, não é a de pedreiro, não é a de construtor. O pastor, o obreiro, precisa estar cheio do Espírito Santo. Não pode deixar de ter tempo para orar, tempo para meditar na palavra e subir no púlpito para ensinar, para demonstrar, para ministrar. Nada deve ser mais importante do que dedicar tempo à oração e ao estudo. Se tivermos uma linda igreja, se tivermos uma construção majestosa, mas chegarmos no púlpito vazios, sem unção, sem poder e sem Bíblia, vamos fracassar na nossa missão. Nós vamos aprender muitas coisas importantes ainda. Nosso tópico 2.3 vai mostrar que a palavra, ela também vai nutrir a vida espiritual. E eu trago a vocês algumas frases importantes em cima disso. Número 1, não há vida cristã sem palavra. Sem a palavra de Deus não há vida cristã. Só a palavra de Deus transforma. Só a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não há avivamento sem a palavra de Deus. O que parece avivamento sem palavra é movimento, mas não avivamento. Se é avivamento, tem que haver uma volta, um interesse, uma sede e fome pela palavra de Deus. E ela molda o nosso caráter. A palavra é a única que tem poder de moldar o caráter cristão.
como você deve tratar o próximo, como você lida com o dinheiro, como você lida com o sexo oposto, como você vive, tudo vem da palavra de Deus. Nós vivemos tempos difíceis. Vejam que temos pessoas agora na igreja que, com o avanço das tecnologias, começam a desprezar a palavra até mesmo no dia a dia, na sua prática cristã. Nós temos pessoas que já não frequentam cultos e decidem qual parte da Bíblia para elas vai ser primordial. Não, eu tenho a internet, quero saber de escatologia esse período, eu gosto de escatologia. Então quero só estudar tudo sobre escatologia. Quando você é admoestado, quando você tem um líder, quando você tem uma igreja, você tem um pastor, você é admoestado naquilo que você precisa e não com aquilo que você decide ou escolhe aprender. Você vai receber todo o conselho do Senhor e não apenas aquilo que você tem como alimento ou doutrina predileta. A importância do culto, a importância de ter um pastor, a importância de ser admoestado. Por outro lado, irmãos, eu vi um episódio que me deixou chocado. Um pastor virou para mim e falou assim, olha, eu agora já não estou nem mais me preocupando muito que minha vida é corrida, mas eu tenho um programa de inteligência artificial, eu jogo só uma frase, jogo só um título ou um tema e já me dá o esboço pronto. E aí eu levo e prego onde eu vou. Aí perguntou para mim, e você? Eu falei, irmão, prefiro o modo antigo. Oração, estudo, meditação. Eu posso até pesquisar na internet. Eu posso até usar isso como ferramenta de pesquisa. Mas deixar que um programa prepare a minha pregação, o meu estudo, ou o livro que eu estou escrevendo, que eu de forma aleivosa estou escrevendo, que eu vou dizer que é meu, mas na verdade eu botei num programa para ele escrever? Não, nunca. Nada deve substituir na vida do crente a experiência de orar, de estudar, de meditar, de receber, aprender e ensinar. Que Deus possa nos guardar, que essa aula possa moldar a nossa vida. Lembre, a máxima que é, nada substitui na vida do crente a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor William Barros. O Senhor nos ensinou que o estudo sistemático da palavra de Deus é fundamental em todas as funções eclesiásticas. O resultado da aplicação da palavra de Deus é o que nós vemos na vida do cristão. Vamos ao terceiro tópico, e antes de ir ao terceiro tópico, nós temos aqui o livro de apoio, onde contém preciosidades que possuem já na revista e fundamentos e outras composições a mais que somam e ajudam concernente ao estudo da palavra de Deus neste trimestre. A relevância da igreja e sua missão. Também disponível na nossa loja virtual, você pode adquirir onde você estiver, através do nosso site, ou se você tiver um superintendente, alguém que seja o interlocutor, peça para ele também o livro de apoio. Vamos falar então sobre o tópico de número 3, em que eu abordarei o resultado da aplicação da palavra de Deus. Queridos irmãos, a aplicação da palavra de Deus era um processo contínuo e transformador na vida do cristão. Ela tem o poder de mudar completamente a vida de quem pratica, oferecendo diretrizes claras, seguras para a vida de fé, para uma vida de esperança e amor. Nós vamos então explorar de maneira ampla 3 áreas principais onde a aplicação da palavra de Deus manifesta de forma profunda e significativa. A primeira está no 3.1, onde abordaremos que fortalece a vida cristã. Nós sabemos que a maturidade cristã ela é alcançada por uma vida alicerçada na palavra de Deus. A analogia feita por Jesus na parábola do homem prudente, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 25 ali, ele vai ilustrar essa verdade de uma forma muito profunda. Assim como uma casa é construída sobre a rocha
e permanece firme diante dos intempéries da vida, chuvas, rios, ventos, o cristão deve assim fundamentar a sua vida na palavra de Deus, porque ela é capaz de enfrentar e superar as adversidades com equilíbrio e com uma palavra que é muito utilizada nos dias de hoje, resiliência. A palavra de Deus vai oferecer ao cristão, ao homem, à mulher, que necessita de uma direção, propósito e força, capacitando a vida desta pessoa para lidar com esses desafios, com as provações da vida cotidiana. Sem esse fundamento, a fé pode vacilar diante das dificuldades que nós enfrentamos, mas com a palavra de Deus como guia das nossas vidas, nós permaneceremos inabaláveis, pois esta é a confiança e a promessa naqueles que acreditam na verdade e na palavra de Deus. Essa prática constante da palavra de Deus desenvolve uma fé robusta que se reflete em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus não apenas nos informa, mas ela transforma a mente, transforma o coração, proporciona uma perspectiva divina sobre qualquer circunstância que seja humana, e essa transformação é contínua à medida em que nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus e cada vez mais vamos nos parecer semelhantes ou estar cada vez mais semelhantes a Cristo. A palavra de Deus ela é viva, produz. A palavra de Deus ela traz uma renovação sobre a mente. A palavra de Deus traz novas perspectivas. A palavra de Deus traz uma mudança do cotidiano. A palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ela afirma os nossos passos. Portanto, é necessário que você aplique e se fortaleça através da palavra de Deus. Também, a palavra de Deus, como resultado da aplicação, baseado no ponto 3.2, nos diz que produz santificação. Aqui algo importante é que a santificação é o processo pela qual o cristão é separado para Deus, vivendo uma vida que reflete a santidade daquilo que o Senhor Deus, como Criador, tem para a sua criatura. Este processo se torna extremamente importante e vital para o crescimento espiritual, impulsionando a aplicação da palavra de Deus. Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que santificasse todos os seus seguidores, discípulos, na verdade, que é a palavra de Deus. Isso está revelado em João capítulo 17, verso de número 17. Isso nos mostra que a santificação não é apenas um esforço, uma dedicação humana, mas ela é uma obra divina realizada através da santa palavra de Deus. O apóstolo Tiago, ele vai reforçar esta ideia ao afirmar que a palavra de Deus deve ser implantada em nossas vidas para que possamos ser salvos e transformados. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21, o texto vai nos dizer. Portanto, a santificação implica numa mudança de valores, comportamentos, pensamentos e alinhando as nossas vidas ao princípio divino que foi revelado através das Escrituras. A palavra de Deus ela atua como uma espécie de espelho que vai revelar as nossas imperfeições e nos direcionar a um caminho de justiça, um caminho de equilíbrio. Além do processo de santificação, ela envolve também uma rejeição consciente daquilo que mais é reprimido, que é o pecado, e uma busca de uma pureza ou retidão que o Senhor Deus exige de nós. Isso é possível apenas através do poder da palavra de Deus. E esta palavra que nos instrui, que nos corrige, que nos guia pela verdade, torna-se o caminho de um processo contínuo,
progressivo, à medida que nós nos submetemos a essa liderança do Espírito Santo, que permite que a palavra de Deus transforme as áreas da nossa vida, ela vai somando e evidenciando através da nossa caminhada de fé. Eu quero lembrá-los que quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e estamos lendo, não é nós que lemos a Bíblia Sagrada, mas é a Bíblia Sagrada, a santa palavra de Deus que nos lê. E ela lê a nossa conduta. Portanto, eu quero aqui falar com vocês também, para encerrarmos este tópico, o 3.3, aonde aplicaremos também o resultado da palavra de Deus a uma vida que busca agradar a Deus, uma vida agradada a Deus. A obediência à palavra de Deus, ela é um princípio, e eu diria ainda mais um fundamento da vida cristã. Ela é mais agradável a Deus do que qualquer sacrifício e do que qualquer oferta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, vai nos dizer isso. E este é um princípio que é claramente ilustrado através do episódio em que o profeta Samuel vai confrontar o rei Saul. Saul, ele acreditava que os sacrifícios oferecidos eram suficientes para agradar a Deus. Mas Samuel, enfaticamente, vai dizer que a obediência à palavra de Deus era mais importante do que qualquer sacrifício por ele entregue. Esse é um princípio que se aplica a todas as gerações, mas também se aplica a todas as igrejas. O apóstolo e todos os apóstolos que priorizavam a oração e a palavra, lá na igreja primitiva, eles entendiam que essa era a base para um ministério frutífero, para uma vida que agradava a Deus. Após a morte de Moisés, Deus vai instruir a Josué a ser uma pessoa que meditasse na sua palavra, de dia e de noite, garantindo que o sucesso e a prosperidade a Deus fosse pelo modo da obediência dos seus mandamentos. Esse conselho permanece válido até os dias de hoje para nós. Portanto, a nossa vida deve ser uma vida de obediência à palavra de Deus. Essa é a chave para uma vida sólida que agrada ao Senhor. A última exortação bíblica aqui, que eu quero compartilhar, encontra-se em Apocalipse, capítulo 22, versos de número 18 ao 19. Adverte sobre a seriedade com que devemos lidar com a palavra de Deus. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Esta é uma palavra que nos adverte sobre a seriedade com que devemos lidar com a palavra de Deus. Não só devemos acrescentar ou retirar nada das Escrituras, nós não devemos fazer nada a não ser cumprir, viver uma vida de obediência plena. A fidelidade à palavra de Deus acaba sendo um sinal de reverência e respeito pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, e nos ajuda a aplicá-la em nossas vidas de acordo com o que diz Apocalipse 3, do verso de número 8 ao 10, que nos escreve: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que os farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu guardarei da minha tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos irmãos, mediante esta palavra preciosa, em que devemos ter uma vida cumprindo aquilo que o Senhor Deus nos adverte, nós precisamos entender que após a morte de Moisés, Deus falou a Josué, fazendo-lhe promessas e garantindo a sua presença continuamente, mas também advertiu que Moisés, através também de Josué, através daquilo que Deus prometeu a Moisés, ele advertiu para observar a palavra de Deus. Essa orientação a Josué, ela é relevante para que a gente possa obter, independente dos tempos que nós possamos enfrentar. Embora mude-se os tempos, a palavra de Deus ela permanece eterna, imutável, e os seus princípios também são constantemente aplicáveis a todas as gerações e eras. Por isso que é necessário compreender a palavra de Deus, aplicá-la diariamente ao chamado do que Deus estabeleceu para você, que essa compreensão te leve a uma vida de fé sólida, de santificação contínua, de obediência, de prazer na presença do Senhor, e que o Espírito Santo te ajude a viver uma vida aplicada na palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Que possamos ser transformados à imagem de Cristo e viver de maneira que agrade o Pai. Nós vamos orar neste instante, oraremos por você, sua casa, sua necessidade, seus problemas, crendo que Deus pode transformar qualquer que seja a situação e lhe dar a esperança de algo que você não consegue enxergar ou ver. Vamos orar e nesta oração eu pediria ao pastor William Barros para que dirigisse a Deus esta palavra de oração. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, nos guarda na tua paz, que possamos, ó Deus, estar firmes em tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é a nossa bússola, tua palavra é o nosso pão, a tua palavra é o nosso manual de vida. Por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez por seguir, compartilhar, curtir e comentar os nossos vídeos. Lembrando a vocês que agora estamos transmitindo todas as segundas-feiras através deste canal no YouTube, onde você pode ser fortalecido, edificado e neste trimestre tão precioso compreender a relevância da igreja, sua missão e sua importância. Eu fico por aqui e Editora Betel sempre edificando a casa de Deus.